Olá, me chamo Maria Elinária Rodrigues da Silva, sou graduanda do curso de Letras em Língua Inglesa do UFPA Campus Bragança. O meu trabalho é intitulado Testemunho Arbiter, Arbitrar sobre o que narrar, uma análise na obra Eu, Filha de Sobreviventes do Holocausto, Bernice Eisenstein. Este trabalho ele é fruto de orientações recebidas no projeto de iniciação científica CRENAC, que é Configurações de Resistência e Narrativas Anglófonas Contemporânea. O mesmo ele é coordenado pela professora doutora Ana Lília Carvalho Rocha, que é minha orientadora. Primeiramente, vale ressaltar qual o objetivo principal desse trabalho, que é investigar de que forma o testemunho arbiter ele é apresentado na obra Eu, Filha de Sobreviventes do Holocausto, Bernice Eisenstein. Também é de suma importância entender do que se trata a obra. No caso, o livro, ele vem tratar sobre a relação da autora com seus pais, que são sobreviventes do Holocausto. A mesma, ela procura entender a sua própria vida e o fantasma do Holocausto está sempre presente no seu cotidiano. No caso, a autora, ela não viveu o Holocausto, ela não é sobrevivente dele, porém, ela é filha de sobreviventes. Durante toda a sua vida, ela percebeu que seus pais tinham algumas às vezes ficavam estranhos, porque eles não contaram para a família, para eles mesmos, que eles eram sobreviventes. Então, com o tempo, ela foi percebendo isso, ela começou a investigar e ela descobriu que eles eram filhos de sobreviventes. Então, com isso, ela viveu com esse fantasma do Holocausto presente na sua vida, mesmo não vivendo. Ela ouviu histórias sobre, quando ela começou a investigar, né? Os pais dela não gostavam muito de falar sobre esse assunto, porém, ela foi conseguindo informações e ela soube que ela era filha de sobreviventes. Para quem não sabe o que foi o Holocausto foi um genocídio onde milhares de judeus foram dizimados, foram levados para campos de concentração, foram despojados de tudo que era seu, no caso, perderam suas identidades. Foi um período muito doloroso para todos os judeus. E para aqueles que vieram as suas descendências, no caso, que são os filhos, os tios, os parentes, todos carregam a sombra desse período que foi tão doloroso para essas pessoas. Aqui nós temos a autora, que é a Bernice Eisenstein. Vale ressaltar que ela é canadense. Além de escritora, ela também é ilustradora, que no seu livro apresenta várias ilustrações feitas por ela mesma. Eu trouxe algumas aqui. A Eisenstein, ela é filha de Beric e Regina, no caso que são os sobreviventes, né, que eles vivenciaram o evento limite. Como aporte teórico, eu trago o Carlos Augusto Amendo Pantoja, que no seu trabalho intitulado como Testemunho em Três Vozes, Teste, Superte e Arbitra, ele diz o seguinte, que a narração testemunhal ela é sem dúvida uma alternativa de sobrevivência para quem viveu uma experiência limite, seja ligada à guerra ou aos conflitos políticos, éticos ou de posse de terra. No caso, a narração testemunhal é de suma importância porque muitas vezes o sobrevivente, a pessoa que viveu, ela pode vir morrer com o tempo, porém, se ela ter dado o seu testemunho, esse testemunho vai viver por milhares de anos, no caso. Então, é muito importante essa narração testemunhal da pessoa trazer o que ela vivenciou para que outras pessoas possam conhecer através do seu testemunho. Também trago o Hilbert Salgueiro, 2012, no seu trabalho nomeado O que é literatura de testemunho, que ele cita a diferença entre testemunho e testemunha, que a testemunha ela é a pessoa e o testemunho é o relato. No caso, tem essa diferença, né, para a gente não confundir. Também venho trazer a categoria de testemunho, de acordo com Carlos Augusto Amento Pantoja, que é o TERT, SUPERT e o arbiter, que no caso o TERT é aquele que observa e viu e testemunhou. O SUPERT seria aquele que viveu e testemunha a sua própria experiência. E o arbiter, ele ouviu, pode ter ou não vivenciado o evento limite. No caso, sobre essa questão do arbítrio ter vivenciado ou não o evento limite, pode acontecer dele ter vivenciado quando ele era muito pequeno, muita criança, e com o tempo ele não pode lembrar do que ele vivenciou, então ele recorre a outras pessoas para reconstituir essas memórias, esses testemunhos. Então, por isso que ele pode ter vivenciado ou não o evento limite. Aqui também, de acordo com Carlos Augusto Amento Pantoja, de 2019, ele vem dizer que o arbítrio é o árbitro, o juiz, na condição de testemunha auricular. Conhece o fato somente graças aos testemunhos primários de que vê ou vive.
Por se encontrar distante dos fatos, esse narrador ele tem o poder de discernir e decidir o que deve ou não ser considerado na cena testemunhal, realizando um trabalho de seleção mais evidente. Então, de acordo com Carlos Augusto Hamilton Pantoja, esse arbítrio, ele é um árbitro, no caso, ele vai ouvir aqui os relatos das pessoas que vivenciaram o evento limite e ele vai selecionar para que essa narração, esse testemunho seja levado para outras pessoas, para que outras pessoas possam conhecer as vivências dessa pessoa que ela vivenciou o evento limite. Também eu venho trazer citações retiradas da obra, que é o testemunho arbítrio na obra. A primeira citação, ela diz o seguinte: eu sempre soube que meus pais viveram o Holocausto, mas não consigo localizar exatamente quando ou como soube disso pela primeira vez. Sempre que meus pais resolviam ver um filme sobre o Holocausto, seu primeiro objetivo era procurar autenticidade na tela, para se certificarem de que a reconstituição dos eventos estavam corretas. Porque aqui vale ressaltar que eu acredito que eles viam esses filmes para como eles vivenciaram o evento limite mesmo, então eles sabiam exatamente como era, como aconteceu. Porque muitas das vezes outras pessoas não vivenciaram e querem retratar de outra forma, não exatamente como foi. Então a pessoa que vivenciou, ela sabe exatamente como foi. Então se ela vê aqui um filme ou alguma coisa sobre, ela vai dizer sim, é parecido, exatamente assim como a gente vivenciou. Ou não, pode dizer não, isso não foi assim. Como é que eles estão passando dessa forma? Então é isso. Outra citação também é que a Eisenstein vem dizer que em 1949 ela aceitou gravar uma entrevista para o arquivo do projeto do Holocausto, no caso, a mãe. Uma iniciativa da Fundação Shoah, de Steven Spielberg. Mais tarde, ela me deu uma cópia do vídeo, uma fita que vi e revi para poder escrever sobre a história dela, conforme ela mesma contou. Aqui a autora vem dizer que a mãe gravou essa fita e depois deu a ela de presente, no caso. Então, ela contou a história da mãe de acordo com como ela mesma narrou. Então, aqui a gente percebe que a autora teve acesso, então ela pode ter ouvido essa fita várias vezes, diferente de que quando ela só ouviu e por acaso ela pode esquecer, né? Então aqui ela teve o acesso à fita, então ela pode retratar de acordo com como a mãe falou. Também, outro aporte teórico que eu venho trazer é a Eugênia Vilela, 2012, no seu trabalho denominado Do Testemunho, que ela afirma que quando a testemunha ela considera que as suas recordações merecem entrar no espaço público, podendo servir como modo de formação de um grupo alargado, essa abertura do espaço íntimo, o espaço não privado, produz um testemunho, isto é, um tipo de discurso sobre a presença dos traços do passado no presente que concorre ao discurso histórico. Quando a testemunha ela acredita que suas memórias, as suas vivências são importantes para que outras pessoas possam saber, ela adere ao testemunho. No caso, a testemunha vai dar o seu testemunho para que outras pessoas possam conhecer as suas vivências, o que ela vivenciou. Também, de acordo com Carlos Augusto Mento Pantoja, o testemunho arbítrio ele é como parte das perlaborações de um indivíduo que, diante dos fatos a ele relatados, deve tomar decisões sobre a matéria recordativa, e nesse percurso se faz necessário que ele ateste o testemunho a ele relatado e avalie se acata ou não os conteúdos narrados ou se acata parcialmente. Então, aqui, a testemunha ela vai dar o seu testemunho para aquela pessoa, então a testemunha ela vai fazer essa seleção de ver o que deve ser levado adiante ou não. Então, outra questão, a gente vem em parte aqui já para as considerações finais, que é conforme Ganeban, no livro Histórias e Narrações em Walter Benjamin, que aborda a importância de manter as memórias vivas através das narrações, ela certifica o seguinte: define a questão que nos ocupa como a importância das narrações para a constituição do sujeito. Essa importância sempre foi reconhecida como a da rememoração, da retomada salvadora pela palavra, de um passado que, sem isso, desapareceria no silêncio e no esquecimento. Então, aqui a Ganeban ela vem ressaltar essa importância de manter as memórias vivas dos sobreviventes estarem narrando as suas vivências, dando o seu testemunho para que essas pessoas que foram sobreviventes e aqueles que não conseguiram sobreviver, as suas memórias sejam levadas adiante para que elas nunca sejam esquecidas.
Por último, eu trago uma última citação do livro, né, que a autora diz: herdei a insuportável leveza de ser filha de sobreviventes do Holocausto, amaldiçoada e abençoada, clara, escura e obscura. Aqui a gente percebe esse conflito, né, da autora dela ser filha de sobrevivente, porque ela carrega esse fantasma junto com ela, né? Então, mas também ela agradece por ela poder estar levando esse testemunho, as vivências dos pais, para que ele nunca possa ser esquecido, no caso, de que foi vivenciado, e para que esse evento limite ele nunca possa voltar a ocorrer novamente, no caso. E por último, aqui os agradecimentos. Eu agradeço ao PA, FALEST, PROPESP, FAPESP, a professora doutora Anélia Carvalho Rocha, que é minha orientadora, e ao CRENAC, que é o projeto onde eu iniciei como voluntária e estou nele até então, e ao CEUCI, que é esse evento que nos deu a oportunidade de apresentar o nosso trabalho, a nossa pesquisa. E é isso. Aqui estão as minhas referências. E é isso.